No dia 4 de junho de 1944, a 150 milhas da costa da África, o Atlântico guardava um segredo prestes a ser revelado. O tenente-comandante Minns Johnston, a bordo do destroyer escolta Chatelain, sentia a tensão crescer. Nos seus fones, o sinal era inegável. Um ping metálico, fraco, mas perigosamente próximo. O contato de sonar estava a apenas 800 jardas. A proximidade era um problema fatal. As cargas de profundidade precisavam de espaço para armar. Ali, elas seriam inúteis. O instinto, o treinamento e o protocolo de guerra ditavam apenas uma resposta: destruição imediata e total. Em toda a Batalha do Atlântico, a regra era clara: detectar, atacar, aniquilar. A hesitação não era uma opção, mas aquele som era o prelúdio de algo que desafiava a própria doutrina de guerra. Era o som do que seria a captura naval mais audaciosa em mais de um século, um ato de desobediência que forçaria o chefe de operações navais a considerar um corte marcial. O homem por trás dessa insubordinação calculada era o capitão Daniel Vincent Gallery, comandante da Força-Tarefa 22.3. Gallery havia passado 3 semanas perfurando seus homens para algo inédito, algo que violava cada regra da guerra anti-submarino. A destruição era a norma, mas ele enxergava nela um desperdício. Ele havia testemunhado a inteligência valiosa, os códigos, os segredos táticos, afundar junto com os navios inimigos. Gallery havia decidido que o próximo submarino não seria destruído. Ele seria capturado. Essa ideia, considerada loucura por seus subordinados, estava prestes a ser posta em prática. O que Johnston ouvia no sonar era o prenúncio de uma ordem que mudaria a história. Ele estava pronto para a destruição, mas o que aconteceria se a ordem fosse salvar? O que Gallery viu afundar que o fez arriscar sua carreira em um plano insano? O capitão Daniel Vincent Gallery, um antigo lutador olímpico de Chicago, observava o mar do convés do porta-aviões de escolta Guadalcanal, o centro nervoso do grupo de tarefas 22.3. Aos 42 anos, ele já tinha no currículo a destruição de 3 U-boats em 4 meses. Contudo, essa contagem de afundamentos havia se tornado um fardo, uma sensação de desperdício. A virada veio em 9 de abril de 1944. Naquele dia, o grupo de Gallery enviou o U-515 para o fundo após uma batalha prolongada. Gallery observou a tripulação alemã abandonar o navio e o submarino submergir lentamente. Naqueles momentos finais, ele viu algo que o atormentava mais do que a imagem do inimigo se afogando. A inteligência vital, os livros de código, as máquinas de cifra, os gráficos táticos desaparecendo nas profundezas do Atlântico. Era um tesouro de segredos afundando com o aço. Naquela noite, Gallery tomou uma decisão que desafiava toda a ortodoxia naval. Ele capturaria o próximo submarino intacto, não destruí-lo, mas tomá-lo. A ousadia da ideia era tamanha que, quando ele a propôs pela primeira vez aos seus capitães de destroyer, eles acreditaram que ele estava brincando. Nenhum navio de guerra americano havia abordado e capturado uma embarcação inimiga no mar desde a Guerra de 1812. Os riscos eram mais do que táticos, eram catastróficos. Submarinos eram projetados para nunca cair nas mãos inimigas, equipados com cargas de sabotagem que poderiam explodir o vaso em pedaços se a captura parecesse inevitável. Qualquer equipe de abordagem estaria entrando em um caixão explosivo. Mas Gallery havia se preparado em segredo. Ele recrutou voluntários de todo o seu grupo de tarefas e formou equipes de abordagem especializadas. Por semanas, eles treinaram minuciosamente, estudando manuais alemães apreendidos, aprendendo a identificar válvulas, sistemas elétricos e, crucialmente, memorizando a localização das cargas de sabotagem. Eles foram equipados com ferramentas especiais, bombas e equipamentos de reparo de emergência. A maioria dos seus homens pensava que o capitão havia perdido o juízo, mas obedeciam. O submarino que subia em direção a eles, naquele dia de junho, era o U-505. Comandado por Oberleutnant Harold Lang, um veterano de 40 anos, o barco era conhecido na marinha alemã como o mais amaldiçoado,
Desde seu comissionamento em 1941, ele havia sido um desastre flutuante. Seu antecessor, Peter Jack, havia atirado na própria cabeça durante um ataque de cargas de profundidade. O único comandante de submarino a cometer suicídio em condições de combate. Falhas de equipamento assombravam cada patrulha. Lang havia passado 6 meses tentando restaurar a confiança de sua tripulação desmoralizada. Ele conseguiu trazer o barco de volta à condição de combate, mas nesta patrulha tudo deu errado novamente. Estavam com pouca bateria, o equipamento de detecção falhava. Eles estavam completamente alheios ao fato de terem navegado diretamente para o centro de um grupo de caça-assassino americano. O destino estava selado. A tripulação alemã não tinha ideia de que estava navegando para a história, e muito menos que estava prestes a colidir com um capitão americano obcecado por capturar segredos. O próximo som que Johnston ouviria não seria o ping do sonar, mas o rugido dos morteiros. A caçada estava prestes a terminar, mas o jogo de Gallery estava apenas começando. O relógio marcava 11h10, quando o Chatelain disparou seus morteiros Hedgehog. 24 projéteis traçaram arcos no céu antes de mergulharem no oceano. Ao contrário das cargas de profundidade, os Hedgehogs só explodem ao contato. O silêncio tenso que se seguiu foi quebrado por estalos distintos de explosões subaquáticas. Acertos diretos. Dentro do U-505, a realidade se desintegrava. O Oberleutnant Lang e sua tripulação estavam almoçando. Sopa de batata. A mesma por 3 dias devido à falha do refrigerador. A primeira explosão arremessou o caldeirão de sopa pela câmara, escaldando o cozinheiro. Homens foram atirados com violência contra o equipamento, sofrendo costelas quebradas. O submarino empinou em um ângulo de 70 graus, enviando tudo o que não estava preso para a proa. Lang escreveu mais tarde que viu torpedos sobressalentes, de quase 3 toneladas de aço e explosivos, deslizando em direção à antepara frontal. O ataque danificou o U-Boat mais do que os americanos sabiam. As válvulas de ventilação do tanque de lastro principal emperraram abertas, impossibilitando manter a profundidade. Na sala de máquinas, válvulas de alta pressão se romperam, jorrando óleo e água. O maquinista Goebeler, arremessado de sua estação, observou com horror o medidor de profundidade girar descontroladamente. O leme estava travado, forçando o submarino a uma espiral incontrolável e uma ascensão não planejada. Lang ordenou que os tanques de lastro fossem soprados, aceitando o inevitável. Eles teriam que emergir. Às 11h16, o U-505 rompeu a superfície a menos de 600 jardas do Chatelain. Lang, convencido de que o submarino estava condenado, com água invadindo os compartimentos traseiros, tomou uma decisão crucial: abandonar o navio. Ele ordenou as cargas de sabotagem, a abertura das válvulas do mar e a destruição imediata dos livros de código. Mas a velocidade do ataque americano transformou o abandono em terror. O fogo de metralhadora irrompeu dos destroyers e caças Wildcat mergulharam, costurando a água com projéteis. Lang, ferido na perna por estilhaços, foi ajudado a sair pela escotilha. No pânico, a demolição foi incompleta. Algumas cargas foram ajustadas, mas não armadas. Válvulas foram abertas, mas não travadas. E o mais importante, os materiais mais secretos permaneceram a bordo. Este era o momento de Gallery. Do convés do Guadalcanal ele agarrou o rádio. Sua voz era firme e clara ao proferir uma ordem que não era ouvida há 132 anos. Afastar todas as equipes de abordagem. Repito, afastar todas as equipes de abordagem. Abordar e tomar este submarino. A tripulação alemã fugiu, abandonando um tesouro mortal. O destino da guerra estava agora nas mãos da equipe de abordagem, que se preparava para pular naquele navio inimigo. Antes de prosseguirmos, se você acha que a decisão de Gallery de arriscar a vida de seus homens por inteligência foi justificada, comente abaixo. Inteligência acima de tudo. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e acompanhar o desenrolar dessa história. A pergunta permanecia: eles conseguiriam entrar na máquina de guerra alemã antes que ela se autodestruísse? A bordo do destroyer escolta Pillsbury,
O tenente Albert Leroy David, um oficial que ascendeu das fileiras alistadas por pura competência, reuniu sua equipe de 8 homens. David tinha 42 anos e servia na Marinha desde 1919. Ele tinha plena consciência de que aquela missão, ordenada por Gallery, era um ato de heroísmo ou um suicídio garantido. A doutrina alemã era explícita: múltiplos explosivos espalhados pelo submarino. Se apenas um deles estivesse ativo, o U-505 se transformaria em vapor no momento em que entrassem. Às 11h22, o bote baleeiro foi lançado. Eles quicavam pelo Atlântico agitado em direção ao submarino que circulava. O U-505 ainda mantinha uma velocidade perigosa de 5 ou 6 nós, forçado a círculos amplos pelo leme travado. A aproximação exigia um cálculo perfeito. Não havia tripulação para atirar cabos, nem ninguém para desligar os motores. Ao colidirem com o casco de aço, David tomou uma decisão que lhe renderia a medalha de honra. Sem hesitar, ele saltou para o convés escorregadio e correu em direção à torre de comando. Atrás dele, o radioman Stanley Wadawiak e o torpedeiro Arthur Nispel o seguiram, enquanto o resto da equipe lutava para amarrar o bote ao gigante em movimento. David mergulhou pela escotilha da torre de comando em completa escuridão. As luzes de emergência haviam falhado. A água lodosa estava na altura dos tornozelos na sala de controle, e a inclinação do submarino tornava cada passo traiçoeiro. O odor era instantâneo e nauseante. Uma mistura tóxica de óleo diesel, ácido de bateria, suor humano e o cheiro metálico do medo. A temperatura interna era sufocante, mas David tinha um aliado improvável. O que ele não sabia era que Ewald Felix, um marinheiro alemão que demorou a abandonar o navio, havia fechado silenciosamente várias válvulas cruciais nos momentos antes de escapar. Essas ações impediram o naufrágio imediato. O feixe da lanterna de David rasgou a escuridão, revelando um cenário de pesadelo. Jatos de água esguichavam de dúzias de rupturas. O zumbido de motores elétricos se misturava ao silvo do ar escapando. Em algum lugar naquele labirinto de tubos e máquinas, 14 cargas de demolição aguardavam. David não tinha como saber que apenas uma permanecia armada, ou que ela seria encontrada dias depois, viva, com seu mecanismo de cronometragem misteriosamente falho. Como alguém pode manter a sanidade, sabendo que o chão sob seus pés pode explodir a qualquer instante? Nispel espremeu-se pela escotilha e escorregou imediatamente no convés coberto de óleo. O submarino estremeceu com um movimento circular, jogando os 2 homens contra a caixa do periscópio. Pela escotilha aberta, eles ouviam os gritos de sua tripulação. O bote estava se afastando, incapaz de manter a posição. David precisava fazer uma escolha: voltar para a segurança ou continuar avançando para o que era, inegavelmente, uma armadilha mortal. Ele escolheu ir mais fundo. Avançando pela sala de controle, David encontrou seu primeiro obstáculo físico. A porta estanque para os compartimentos dianteiros estava selada. Se os compartimentos estivessem inundados, abri-la afundaria o submarino instantaneamente. David pressionou o ouvido contra o aço frio, escutando. Nenhum som de água correndo. Ele girou o volante, forçando os músculos contra a pressão diferencial. A porta abriu-se com um gemido metálico, revelando os alojamentos dos oficiais. A prioridade era estancar a inundação. David localizou o strainer principal, uma válvula de 8 polegadas que permitia que milhares de galões por minuto inundassem a sala de máquinas. Com a ajuda de Nispel, ele conseguiu fechá-lo, reduzindo o fluxo de água a um riacho administrável. Mas isso era apenas o início. Dezenas de válvulas menores permaneciam abertas. Eles haviam comprado tempo, mas o que estava escondido nos compartimentos à frente era o verdadeiro prêmio. David estava prestes a descobrir o porquê de Gallery ter arriscado tudo. Enquanto o tenente David e seu companheiro lutavam contra as inundações nos compartimentos dianteiros, o radioman Stanley Wadawiak avançou para a sala de rádio. O que ele encontrou ali superou qualquer expectativa de Gallery. Era um tesouro de inteligência que, pelas normas de segurança alemãs, deveria ter sido reduzido a cinzas e fragmentos em 30 segundos
após a ordem de abandonar o navio. Mas o operador de rádio, em meio ao violento rolamento do submarino e a água invadindo, havia fugido sem completar a destruição. Os alemães haviam abandonado o U-505 tão rapidamente que deixaram tudo para trás. A máquina Enigma estava ali, sobre a mesa do operador, seus rotores ainda no lugar e as configurações diárias inalteradas. Não era qualquer máquina, mas a versão naval mais recente de 4 rotores, a M4, cuja decifragem constante era um desafio para os aliados. Ao redor da Enigma, o Adawiak encontrou o verdadeiro prêmio. Livros de código, alguns ainda abertos na data atual, com materiais de cifra de junho de 1944. O código de coordenadas, que revelaria as posições exatas das patrulhas de U-boats, estava ali. O mais incrível eram as tabelas Bigram, que não estavam programadas para entrar em vigor até julho e agosto. Uma única página encharcada de água poderia conter informações que valiam milhares de vidas aliadas. O Adawiak, com as mãos trêmulas, recolheu cada documento, envolvendo-os nos sacos de lona à prova d'água que Gallery havia exigido. Aquele simples gesto, antes visto como excesso de zelo, preservou documentos que viriam a ser cruciais para a vitória na Batalha do Atlântico. O valor dessa captura era imensurável, mas a segurança era paramount. Se a Alemanha descobrisse que o U-505 havia sido capturado e não afundado, eles mudariam imediatamente todos os seus códigos. Toda a Operação Ultra, a capacidade aliada de ler as comunicações alemãs, desmoronaria dias antes da invasão da Normandia. Gallery ordenou as medidas de segurança mais extremas da história naval. Os 3.000 homens do Grupo de Tarefas 22.3 foram juramentados a um segredo absoluto. Correspondências foram censuradas, licenças de terra canceladas. A mera menção da captura era passível de corte marcial. Os prisioneiros alemães, 58 sobreviventes resgatados da água, foram levados para um campo especial na Louisiana. Eles foram mantidos incomunicáveis, uma clara violação da Convenção de Genebra para que o segredo fosse preservado. Suas famílias foram informadas de que estavam mortos. O destino dos prisioneiros era ser fantasmas de guerra. Enquanto o U-505 era rebocado secretamente por 2.500 milhas até Bermudas, pintado para se parecer com um submarino americano, a notícia da desobediência de Gallery chegou a Washington. O almirante Ernest Joseph King, o homem mais poderoso da Marinha dos Ilhas Saint-Louis, estava furioso. Ele via Gallery não como um herói, mas como um risco temerário. King considerou seriamente o corte marcial. A acusação seria de colocar em risco a inteligência aliada por exibicionismo. Apenas a manutenção do sigilo salvou Gallery da desgraça. Mas a fúria de King era apenas o início de uma batalha que Gallery enfrentaria por anos. O que aconteceria quando a Marinha Britânica descobrisse a verdade? A reação em Washington foi explosiva. O almirante Ernest Joseph King, o homem mais poderoso da Marinha, estava, segundo relatos, incandescente de raiva. A captura do U-505 era vista por ele como um ato de imprudência que arriscava o segredo Ultra, o trunfo de inteligência que estava vencendo a guerra. King acreditava que Gallery havia agido por puro exibicionismo. Os britânicos, que haviam mantido suas próprias capturas de U-boats em 1941 e 1942 em segredo absoluto, afundando os navios imediatamente para evitar suspeitas alemãs, estavam igualmente furiosos. King considerou seriamente o corte marcial, acusando Gallery de colocar em perigo as operações aliadas. Enquanto a política fervia em Washington, a engenharia salvava o dia no Atlântico. O U-505 precisava de energia para bombear a água, mas seus motores diesel estavam comprometidos. O comandante Earl Trocino, engenheiro-chefe do Guadalcanal, realizou um feito quase milagroso na sala de máquinas alagada. Trabalhando em meio a um nevoeiro escaldante de óleo e vapor, ele desconectou os grandes motores diesel do submarino, mas manteve os motores elétricos ligados aos eixos das hélices. A ideia era audaciosa. À medida que o Guadalcanal rebocava o U-505, as hélices girariam, transformando os motores elétricos em geradores.
Isso carregaria as baterias e alimentaria as bombas do próprio U-Boat, mantendo-o flutuando. Era a engenharia triunfando sobre a destruição. Longe dali, no Camp Ruston, Louisiana, os 58 prisioneiros alemães viviam uma realidade distorcida. O campo de prisioneiros, cercado por cercas extras e guardas que não falavam alemão, mantinha o segredo a todo custo. Os nomes dos prisioneiros não foram repassados à Cruz Vermelha, violando a lei internacional. O maquinista Hans Goebeler, que sobreviveu à ascensão descontrolada, descreveu a tortura psicológica de sua situação. Eu era um fantasma, não recebia correio, não tinha notícias. Minha família me considerava morto. Eu existia em um vazio. O Oberleutnant Lang foi mantido em isolamento ainda mais rigoroso no hospital da base, guardado 24 horas por dia. Por 6 longos meses, ele acreditou ser o único sobrevivente de sua tripulação. O impacto psicológico foi devastador. Ele contemplou o suicídio, convencido de que havia falhado em seu dever ao sobreviver. A inteligência americana usou esse isolamento como uma ferramenta, controlando as informações que ele recebia para verificar dados obtidos de outras fontes. Quando Lang finalmente recebeu a notícia de que sua tripulação havia sobrevivido, o alívio foi tão imenso que quebrou suas defesas. Ele se tornou inesperadamente cooperativo, fornecendo detalhes técnicos cruciais sobre as operações de submarinos alemães. A captura estava salva, mas a Batalha de Gallery estava longe do fim. O que aconteceria ao U-505 quando a guerra acabasse? O valor da inteligência obtida do U-505 superou até mesmo as esperanças mais ambiciosas de Gallery. O código de coordenadas permitiu que as forças aliadas rotacionassem comboios para longe das áreas de patrulha dos U-Boats com precisão inédita, salvando incontáveis navios mercantes e milhares de vidas. O torpedo acústico recuperado do convés revelou uma tecnologia alemã que os aliados desconheciam, permitindo o rápido desenvolvimento de contramedidas. Mas o U-505 estava prestes a passar de arma de guerra para professor. Após o fim do conflito, o submarino permaneceu deteriorando no estaleiro naval de Portsmouth por 9 anos, saqueado por caçadores de souvenirs e pessoal da Marinha em busca de peças sobressalentes. Em 1953, o navio estava reduzido a uma casca enferrujada. O plano da Marinha era simples e final: usá-lo como alvo de tiro até que afundasse. O almirante Gallery, ao saber do plano, ficou horrorizado. Ele imediatamente recorreu ao seu irmão, um influente padre católico em Chicago. Juntos, eles propuseram ao Museu de Ciência e Indústria a ideia audaciosa de salvar o submarino como um memorial. Mover 800 toneladas de aço de New Hampshire para Chicago exigiria rebocá-lo pela costa atlântica, através do Caribe e subindo o rio Mississippi até os Grandes Lagos. Uma jornada épica avaliada em milhões de dólares. Chicago respondeu com um entusiasmo sem precedentes. Crianças doaram moedas, sindicatos ofereceram trabalho gratuito e patrocinadores corporativos competiram para financiar a restauração. A cidade, que enviou milhares de marinheiros para o Atlântico, estava determinada a preservar aquela peça tangível da vitória. A audácia de Gallery não parou na logística. Ele contatou as fabricantes alemãs originais. Sua carta era direta: "Nós temos o seu submarino. Ele será exposto para milhões. Vocês gostariam que ele representasse a engenharia alemã em seu melhor, ou como a casca vazia que é agora?" A resposta foi esmagadora. Mannheim Diesel enviou especificações de reconstrução. Zeiss forneceu nova óptica de periscópio. Siemens e AEG contribuíram com componentes elétricos. Cada empresa incluiu a mesma mensagem: "Lamentamos que vocês tenham nosso submarino, mas se ele deve estar lá, deve representar adequadamente a capacidade técnica alemã." 20 anos após a captura, em 1964, Gallery convidou Harold Lang para Chicago. O encontro entre os antigos inimigos no museu foi cuidadosamente orquestrado. Gallery devolveu a Lang seus binóculos, que guardara como troféu, e seu diário pessoal, encontrado escondido no camarote. Gallery confessou: "Eu li cada página. Isso me ajudou a entender que vocês não eram monstros,
apenas homens cumprindo o dever como o viam. Lang, por sua vez, explicou que sua decisão de emergir e abandonar o navio foi um cálculo. Eu poderia morrer com meu navio, cumprir a noção romântica do dever de um capitão. Ou eu poderia salvar a vida desses rapazes. Eu escolhi a vida. Não há honra na morte desnecessária. Aquele momento selou a transformação de inimigos em amigos. Mas, independentemente da reconciliação humana, o que o U-505 escondeu em seu interior continuaria a moldar a tecnologia militar por décadas. O que, exatamente, os engenheiros americanos roubaram do U-Boat que redefiniu a guerra submarina. A influência do U-505 estendeu-se muito além dos campos de batalha. Os engenheiros americanos passaram meses desvendando cada sistema, e o conhecimento roubado foi imediatamente incorporado ao design dos submarinos dos Ewaspoori. O sistema Snorkel, que permitia que os motores diesel funcionassem enquanto submersos, era revolucionário, estendendo a resistência subaquática de horas para dias. O computador analógico de dados de torpedos, encontrado na torre de comando, podia calcular soluções de tiro para múltiplos alvos simultaneamente, algo primitivo para os americanos. Em 6 meses, os submarinos no Pacífico já estavam equipados com sistemas de controle de fogo aprimorados, baseados na inovação alemã. Talvez a descoberta mais significativa tenha sido a tecnologia de amortecimento acústico. O interior do casco do U-505 era revestido com um composto de borracha sintética chamado Alberich, nomeado em homenagem ao anão da ópera de Wagner, que podia se tornar invisível. Esse revestimento absorvia pulsos de sonar, e testes de laboratório mostraram que ele reduzia o alcance de detecção em 60%. Além disso, o torpedo acústico T5 recuperado do convés levou ao rápido desenvolvimento de contramedidas que salvaram dezenas de navios no último ano da guerra. Cada submarino americano lançado após 1945 carrega o DNA do U-505. A vindicação final de Gallery veio muito depois, em 1974. Quando a inteligência britânica desclassificou partes do programa Ultra, os historiadores descobriram que a captura do U-505 não apenas não comprometeu o esforço aliado, mas o fortaleceu. O material forneceu a confirmação crucial de que os decifradores precisavam, permitindo que os aliados lessem as comunicações navais alemãs em tempo real. Gallery morreu em 1977, mas sua desobediência se tornou um símbolo. Hoje o U-505 repousa em Chicago, no Museu de Ciência e Indústria, a última embarcação tipo 9C acessível. Hans Goebeler, o maquinista alemão que emigrou para os Isuskiwa, trabalhou como guia em seu antigo navio. Ele dizia aos visitantes: "Este submarino foi construído para matar americanos. Agora ele ensina americanos. Essa transformação é a verdadeira vitória." O U-505 é um monumento à complexidade da guerra. Ele prova que inimigos podem se tornar amigos, que a inteligência pode triunfar sobre a força e que a maior audácia não está em seguir ordens cegamente, mas em reconhecer quando as ordens devem ser desafiadas em nome de um bem maior. O lema do submarino era sucesso ou destruição. Ele encontrou um terceiro caminho, a transformação. Se essa história de coragem e segredos te prendeu, comente o que você faria no lugar de David ao pular na escuridão do submarino. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais capítulos da história que a Marinha tentou esconder. A audácia de Gallery superou o protocolo, garantindo que o U-505 se tornasse um professor.